Fala, povo de Deus, como vocês estão? Está começando mais um Capacita Cast. Podcast com muitas histórias, muito entretenimento, muita informação, para que você cada vez esteja mais capacitado para aguentar os perrengues do dia a dia. Eu me chamo Cleiton Lima e estarei no comando da nave hoje. E hoje com um convidado muito especial, o mais novo vereador da história da cidade da Lapa, Fabiano Cordeiro. Seja bem-vindo, Fabiano. Fala, Cleiton, pessoal que está aí nos assistindo, obrigado pela oportunidade, pelo espaço de estar hoje podendo vir aqui contar um pouco mais da minha história e de como que a gente atingiu esse marco histórico aí para nossa cidade, se tornando então o vereador mais jovem da história da Lapa. Isso, exatamente. O vereador mais jovem. Quantos anos você tem, Fabiano? 21 anos, Cleiton. 21 anos assumindo uma cadeira de vereador na cidade da Lapa. Que marco isso. Então fica ligado, se você está gostando dos conteúdos, curta, compartilha, tá? Passa para todas as pessoas que você gosta, as que você não gosta também, passa e vai ser mais interessante para que todo mundo conheça um pouquinho mais sobre a política jovem. Hoje nós vamos estar falando um assunto bem importante. Nós vamos estar falando então sobre o papel do jovem na política. Nada melhor do que falar com um jovem agora numa das cadeiras de vereador da cidade da Lapa. Então, antes de entrarmos no tema, Fabiano, eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas que ainda não te conhecem. Fala um pouquinho sobre você, quem é o Fabiano Cordeiro? Então, eu sou o Fabiano, né? Tenho 21 anos, trabalho desde os meus 14 anos de idade, comecei trabalhando lá no Centro da Juventude, junto com você, Isso, né, Cleiton? Exatamente. Com a Lisiane. Desde então, sempre continuei trabalhando, saí do Centro da Juventude, fui jovem aprendiz, fui estagiário, consegui uma oportunidade dentro da prefeitura ali, graças ao prefeito Diego Ribas, né, que de fato reconheceu o meu trabalho enquanto estagiário, né, aí entrei em um cargo comissionado. Hoje eu sou formado em gestão pública, né, já fiz essa faculdade pensando em algum dia me candidatar como um vereador. Já tinha isso como né, plano. Para ter esse preparo, né, Sim. frente à Câmara Municipal ali, frente a uma cadeira de vereador. E ainda fui bolsista, né, na Unopar ali, graças a uma parceria feita Centro da Juventude, Unopar, e fui bolsista aí e não precisei pagar nenhuma mensalidade da faculdade. Que maravilha, mas isso foi o esforço teu, né? Então, você desde o começo, só para passando para o pessoal que ainda não conhece, não está sabendo exatamente do que a gente está falando, o Fabiano trabalhou num projeto social aqui do município chamado Agente da Cidadania, que é do governo do Paraná. E aí, nesse projeto, ele se destacou como professor de reforço escolar, correto? Exatamente. E nesse esforço dele, surgiu a oportunidade de termos 2 bolsas 100% de estudo para qualquer curso que desejasse. E aí, um dos escolhidos, no caso, não foi nem sorteio, foi exatamente por mérito, né? Foi o Fabiano. Então, já demonstrou desde os 14 anos que tem um empenho bastante grande e uma vontade de crescimento absurda, né, Fabiano? Mas, Fabiano, me conte, o que te motivou a entrar na política tão jovem? Então, assim, Cleiton, desde que eu estudava lá no Colégio Estadual São José, fazia parte do Grêmio e tudo mais, eu tinha muito conhecimento com os jovens ali do colégio. Uhum. E aí eu, né, saía no corredor, cumprimentava todo mundo, eu tinha muita amizade. E daí as pessoas falavam brincando, Fabiano, você conhece todo mundo, né? Por que você não se candidata para vereador? Sim. E aí eu fui colocando aquilo na minha cabeça, fui estudando um pouco mais sobre política, o papel do vereador, né? E comecei a perceber o quão importante é a política na nossa vida. Sim. E o quão através da política a gente realmente consegue fazer a diferença na vida das pessoas. Né? Então hoje, se você precisa de um médico numa UBS, ou se você precisa de uma escola para o teu filho, a escola está atendendo bem o teu filho, é uma política que está sendo bem feita. Exatamente. Hoje o teu filho vai na escola, mas a escola não é aquilo que você quer para o teu filho, tem alguma coisa de errado, e isso tudo envolve a política, né? Exatamente. Existe um paradigma muito grande, né? Aquele negócio, não vou me envolver na política porque é roubalheiro, não sei o quê. Mas muitas vezes as pessoas esquecem que tudo vira em torno de política, né? Exatamente, Cleiton. Na verdade, o pessoal está muito desacreditado da política, né? Desde essa é a palavra. Dos tempos lá de Lava Jato e protesto e Sérgio Moro e Lula. Sim, sim. Né? Então, todo aquele contexto fez com que o pessoal começasse a perceber a política de uma forma bastante errada. Sim. Né? Mas aí que a gente entra num detalhe muito importante,
questão de corrupção, né? Aqueles políticos que só aparecem de 4 em 4 anos, isso tudo tem um outro nome que se chama politicagem. Foi uma pauta né? tua na campanha, né? Foi exatamente uma pauta nossa na campanha de trazer isso à tona, né? Umas verdades à tona. E aí a gente conseguiu, né? Trazer bastante pessoas também durante a campanha ali. Mas realmente o povo anda muito desacreditado nesse sentido. Sim. Porque muitas vezes a pessoa fala, mas não adianta votar porque a gente vota e não muda nada. Só que também muitas vezes as pessoas acabam votando sempre nas mesmas pessoas, né? Exatamente. Daí como é que vai mudar? Uma das coisas interessantes que você falou, Fabiano, porque como você fez ciências políticas, é isso? Gestão pública. Gestão pública. É interessante que você fez um preparo antes de entrar na vida pública, né? O que é muito comum, a gente tem percebido isso, que as pessoas estão entrando na vida pública, mas sem conhecimento algum sobre vida pública. Né? Porque é conhecido, porque é um radialista, porque é um cara da TV, e acaba entrando no setor público, mas não sabe fazer gestão pública, resumidamente. Exatamente. E as pessoas às vezes votam não pela competência, mas só porque é conhecido. Então é um grande erro da população também, né? Também, querendo ou não, quem elege, né, tanto vereador, prefeito, presidente e assim por diante, né, deputado é a população. Exatamente. Né? Mas tem o sistema proporcional lá, não sei o que lá. Tá, mas o sistema proporcional, né, em questão de vereador e deputado, que é aquele outro sistema que não é eleito os mais votados, né, mas é sempre os mais votados do partido. Exatamente. Né? Então a população tem sim uma grande participação nisso e tem um grande peso nessa decisão. Tem que ter uma parcela também de consciência, né? Exatamente. De quem está votando, quem realmente é aquele político, né? Mas houve algum momento específico assim que te fez decidir ser político? Então assim, Cleiton, quando eu saí do ensino médio, comecei a fazer gestão pública, eu já fiz gestão pública pensando em algum dia me candidatar, mas ainda esse sentimento estava meio morno, né? Mas quando assim, eu entrei dentro da prefeitura trabalhando como estagiário, né? Eu comecei trabalhando lá quando eu virei estagiário, eu trabalhei lá no gabinete do prefeito. Então era um contato direto com o prefeito, um contato direto até com outros vereadores, secretários, com o público ali em si, né? Com o poder público em si, no caso. Exatamente. E aí eu comecei a perceber, cara, isso aqui é muito legal. Né? Gostei. E a gente, eu fui cada vez me aprofundando mais, conhecendo os secretários, o que fazia cada secretaria, o que era a função do prefeito, como que funcionava o município, como que funciona você gerir um município, Sim. O que faz um vereador, e eu acabei pegando gosto pela coisa e realmente percebendo isso, teve uma vez que eu me lembro que foi assim, algo muito surpreendente, que eu vi que foi através da política. O diretor lá do Colégio São José, na época, o Jussiel, me mandou mensagem quando eu soube que estava trabalhando lá no gabinete. Falou, Fabiano, tenta marcar uma agenda aí para mim com o prefeito, para ver se ele me ajuda aqui a fazer a pintura ali da fachada do Colégio São José. Daí eu falei, beleza e tal, passei o contato do Diego e tal, consegui, marquei lá a agenda para eles. Daí eles conversaram e tal, o que acontece? O Diego foi atrás de um deputado lá, o Hussein Bacri, deputado estadual do Paraná. Sim. E aí, através lá de uma emenda, conseguiram destinar o recurso e hoje o colégio está pintado. Um colégio histórico ali, um colégio que existe há mais de 100 anos no nosso município. Sim. E bem que central, quando eu estudava no colégio, eu sempre via aquela fachada feia, que precisava de uma manutenção. Eu pensava, meu Deus, ninguém faz nada, Exatamente. Claro, as coisas são meio burocráticas, meio demorado, mas eu realmente vi com os meus próprios olhos como a política ela consegue fazer coisas boas para a população. Se bem gerido, faz muita diferença, né? Exatamente. Mas quais são as suas principais inspirações políticas, pensando em tanto na cidade, estado ou governo federal? Então, assim, hoje umas grandes inspirações, assim, que eu tenho como políticos, pessoas que já foram políticos ou que continuam sendo. Considero o Célio Guimarães, nosso ex-vereador, uma grande referência assim, política. O próprio prefeito, Diego Ribas, nunca tinha se envolvido com política. A família dele, acredito que também nunca tinha se envolvido com política. Era advogado, Era advogado, e do nada, não do nada, mas nunca tinha sido vereador, nunca tinha ocupado um cargo público anteriormente na prefeitura e se tornou vereador também. Prefeito, se tornou prefeito. E também vem de uma família bastante humilde, vem do interior. Então é uma pessoa que também me inspiro bastante. Também tem alguns deputado Hussein Bacri também, eu curto bastante ele, sim, acho que ele faz um trabalho muito bom. Também tem outros deputados, o deputado Paulo Gomes da TV, aquele que apresenta o jornal lá na televisão, bem conhecido também. Até esses dias estivemos em uma agenda com ele.
E deixa eu ver, Nicolas Ferreira também, deputado federal. Jovem, né? Jovem, né? Isso é uma grande referência, né? Sim. Cara, o cara fala muito bem, se porta muito bem e tem um conhecimento absurdo, exatamente. Então é uma inspiração. Perfeito. Essas são algumas das inspirações. Perfeito. E é interessante você falar no Diego Ribas, que ele foi também o primeiro prefeito reeleito na cidade da Lapa, né? Também nunca tinha acontecido. E diga-se de passagem, também, né? Com uma votação extremamente expressiva. Né? Exatamente. Então, e você fez parte desse processo. Sim, afinal de contas, você também estava no mesmo partido político, pois né? Pois é, exatamente. Então, isso é interessante. Mas você já enfrentou algum preconceito ou descrédito por conta da sua idade? Eu creio que durante a sua caminhada, até mesmo de pedir votos e tudo mais, mas não foi fácil isso, né? E até então, quando você assume a cadeira de vereador, como que você consegue lidar com isso, Fabiano? Então, assim, durante a campanha, né, Cleiton, eu já percebia que a população ficava assim, mas meu Deus, é um piá batendo no meu portão pedindo voto, né? Mas aí depois, né, conversando e tal, eu falando das ideias, né, propostas e tudo mais, falando a minha visão que eu tenho, né, sobre política, as pessoas falavam, não, mas sabe que acho que o piazinho talvez dê certo, né? Sim. E daí, enfim, já senti um pouco disso durante a campanha, né? Eu não fui eleito vereador, eu assumi como suplente agora com o vereador Marco Bortoleto, que é do meu partido, assumindo uma secretaria, né? E o que acontece? Quando passou a eleição ali no finalzinho de dezembro do ano passado, eu assumi a direção do Centro da Juventude, que é um cargo, né, de diretor e tudo mais. Sim. Só que eu não deixo de ser um jovem de 21 anos, né? Então as pessoas às vezes me confundiam com os outros alunos que iam lá. Então eu já comecei a sentir isso enquanto eu estava na direção do Seju. Né? Às vezes as pessoas passavam pelo meu lado, nem me cumprimentavam e entravam lá direto na administração. Eu queria conversar com o diretor. Ah, não, o senhor volta, o diretor tá ali no meio dos outros piá ali, sabe? Daí a pessoa se espantava assim, meu Deus, mas é um piá. E hoje, enquanto vereador, também não é diferente. As pessoas se espantam porque... Quando você fala em vereador, você já pensa uma pessoa mais velha, sim, sem né? Uma pessoa, às vezes, com o cabelinho um pouco mais branco, né? Que já tem um nome na cidade. Na cidade, exatamente. Então, as pessoas, às vezes, acabam se espantando, mas eu tô sabendo lidar bem com isso, tô me acostumando já, que as pessoas, meu Deus, mas parece um piá, né? mas faz parte e eu não julgo as pessoas por esse sentimento de surpresa, assim, ao me verem, porque realmente foge dos padrões que a gente está acostumado. Exatamente. Né? E é interessante, Fabiano, quando você fala que você conseguiu uma boa votação também, né? É interessante dizer que não foi um voto de protesto, mas foi um voto de esperança, né? Exatamente. Onde as pessoas queriam não protestar contra alguém, como foi alguns votos de protesto em nível federal, né, que a gente percebeu. Mas no teu caso foi um voto de esperança, tanto da juventude quanto da população um pouco mais velha. Só explicando, né, Cleiton, o voto de protesto, para quem está nos assistindo, seria aquele voto que, por exemplo, você sabe que a pessoa não tem nenhuma formação, a pessoa nem sabe o que está fazendo, mas você vota nela porque você pensa, não vai mudar nada, então dane-se, vou votar na pessoa X lá, igual aconteceu no caso do Tiririca. Isso que eu exatamente ia falar, né? Que o lema dele voto pior de que tá, não fica. Pior que né? tá, não fica. E foi lá e ele se elegeu. E aparentemente ele era até analfabeto. Exatamente. Né? Mas isso é um voto de protesto. Mas realmente, no meu caso, eu sinto que foram votos, acima de tudo, votos conscientes. De pessoas que realmente votaram em mim porque acreditaram, né, no nosso trabalho. E votos de pessoas que realmente queriam algo diferente. Exatamente. Né? Mudança. Uma esperança de mudança. Uma esperança de mudança. Exatamente. E o que você diria, Fabiano? Você trabalha com jovens, né? Trabalhou como diretor do Centro de Juventude e tudo mais, teve bastante contato com jovens. Trabalha, inclusive, hoje dentro de uma escola de treinamento, então, que também tem muitos jovens, né? O que você diria para esses jovens que querem hoje se envolver na política? Talvez inspirando em você mesmo, né? Em você, no Nicolas e tantos outros. Mas querem se envolver na política, mas se sentem que é coisa de pessoas mais velhas. O que você diria para essas pessoas hoje? Sim, né, Cleiton? Se é o que você quer, se é muitas vezes o teu sonho ou algo que você quer para tua vida, corre atrás. Né? Estude, tente entender como que a política funciona, né? O que é um papel de um vereador, o que faz o prefeito, como que funciona uma prefeitura, como que funciona uma câmara, porque o conhecimento também é muito importante. Sim, sem dúvida. Né? Querendo ou não, a gente é novo, então experiência muitas vezes a gente não tem. Mas a gente tem que ter o conhecimento. Perfeito, né? Com certeza. Então, é isso que eu daria de dica para as pessoas, né? Para os jovens que querem seguir esse caminho. E realmente, eu acredito assim, que a tendência é crescer. A gente hoje vê grandes referências
jovens e políticas. A gente tem percebido exatamente isso, né? Que os jovens têm tomado uma proporção que a gente não tinha visto isso antes. Exatamente, Né? exatamente. A gente vê exatamente ó, que uma demanda puxada pelo Nicolas na primeira campanha do Nicolas e agora veio vindo com vários outros. Inclusive tem um vereador de Curitiba, bastante jovem também. O Guilherme... Né? Isso. Alguma coisa, esqueci o sobrenome dele. Ele é bastante jovem também e também está fazendo um bom trabalho. Trabalho, exatamente. E são, querendo ou não, pessoas que estão ali presentes muitas vezes nas redes sociais, onde a juventude está presente. Exatamente. E você vai pegando referência, né? Exatamente. E qual foi o maior obstáculo que você já enfrentou, assim, pensando na sua trajetória, na sua pequena trajetória, mas ao mesmo tempo grande de experiência? Qual foi o maior desafio que você enfrentou até agora? Acho que o maior desafio foi a nossa campanha, Cleiton. Né? Porque, querendo ou não, a gente fez uma campanha ali, já digo, honesta, né? Então, Sim. Foram 846 votos honestos, né? Eu não comprei voto de ninguém, né? A gente não deu nada em troca, não deu uma cesta básica, não deu gasolina, nada. Exatamente. Então as pessoas realmente votaram em mim porque confiaram no meu trabalho, votaram na minha pessoa, né? E eu senti dificuldade nessa questão. Porque na minha cabeça, né, eu não sabia que durante a campanha as pessoas já começavam a pedir as coisas. É normal? Né? Meu Deus do céu, acontecia muito. Então as pessoas me pediam emprego, as pessoas me pediam cesta básica. Sério? Né? Teve um dia que eu cheguei numa casa lá para pedir voto, a pessoa falou, daí e os litros de gasolina? Me perguntaram, Deus. né? É uma questão cultural, né? É uma questão cultural, Cleiton, infelizmente. Né? Então isso eu senti um pouco de dificuldade durante a campanha. Né? E também questão de recursos, a gente não tinha muito recurso para investir na campanha. Sim. Então a gente foi com sola de sapato, criatividade, vídeo, rede social e de casa em casa, porta em porta, conversando com as pessoas, ouvindo também, porque ouvir é muito importante. Mas realmente a nossa dificuldade foi essa, né? Outra, eu também não tinha nenhum apoio tão importante politicamente. Sim. Né? Eu até corri atrás de alguns deputados ali, mas exatamente por ser jovem, que né? acabaram, né, se esquivando, muitos ali que não acreditavam, também não julgo por não acreditarem, porque era a minha primeira campanha, então ninguém sabia quantos votos eu ia fazer. Exatamente. Né? Mas realmente essa foi algumas das dificuldades. Perceber que as outras pessoas não acreditavam em mim. Exatamente. E isso, de certa forma, é desconfortável, né? Por você perceber. Por dois motivos, né? Primeiro, por essa certa desconfiança, por ser muito jovem. E segundo, pela questão cultural, né? Exatamente. Esse negócio de, eu te dou o voto em troca de algo. Não podia ser assim, mas isso já vem de muito voto de cabresto, muita história, muito tempo fazendo assim, né? Até se quebrar essa cultura não é tão fácil, né? Não é tão fácil. Mas assim, Fabiano, pensando nas visões, na tua visão e nas tuas propostas, quais seriam as suas principais bandeiras e projetos como jovem? Como jovem, então assim, Cleiton, eu sempre tenho observado muito a questão do emprego para a juventude na nossa cidade, sabe? Porque, não sei se é porque antes eu trabalhava na prefeitura ou o quê, mas muita gente mandava mensagem para mim, falando, Fabiano, acabei de sair do ensino médio, né? Se puder arrumar alguma coisa para mim e tal. Sim. E, claro, a gente tenta arrumar uma coisa ou outra, mas é difícil. Exatamente. Então, além de trabalhar nessa questão para a juventude do emprego, que eu já estou em pauta ali, de alguns projetos que eu estou trabalhando nisso, né, para apresentar na Câmara aí nos próximos dias, se Deus quiser. A questão do esporte também, tem muito que a gente pode melhorar, mas também não pensando apenas na juventude. Porque eu penso assim, eu sou um vereador jovem, eu tenho minhas pautas jovens, mas eu tenho que trabalhar para a população como um todo. Geral, né? Então a gente tem que pensar numa saúde de qualidade, numa educação de qualidade, num transporte de qualidade, né? Então seria basicamente isso, trabalhar em várias frentes mesmo para tentar atender a população. Perfeito. Quando você falou em esporte, é muito interessante. No outro podcast a gente conversou com a Jéssica, que é psicóloga, e ela falou com relação à ansiedade e depressão. E ela falou que uma das principais ações de prevenção de ansiedade e depressão é exatamente o esporte de qualidade. Só que a gente tem ao mesmo tempo percebido, assim, graças a Deus a Lapa tem dado um salto no esporte gigantesco dos últimos anos para cá, mas ainda assim tem muito a crescer, muita, não somente a ação do esporte, mas a infraestrutura necessária para um esporte de qualidade e também de alto rendimento, que isso pode gerar outros frutos, né, que daí atletas de competições. Sim. Porém, quando a gente pensa em atividade física, é muito necessário a gente pensar no todo, né? Não somente ter o espaço, mas ter profissionais. Então, eu acredito que seja um desafio bastante grande, porque isso, inevitavelmente, onera custos e tudo mais. E para você também ter profissionais de excelência, né? Exatamente. E a empregabilidade também é uma coisa que
eu trabalho com treinamento de jovens Sim, já há algum sim. tempo, né? E a gente percebe que o que esbarra muitas vezes é que as empresas buscam adolescentes com experiência e automaticamente não tem, mas ao mesmo tempo parece que a gente tem percebido que o jovem não está tão interessado em buscar capacitações, né? Exatamente. Como que você vê isso? Exatamente. Eu sempre frisei a seguinte ideia, né, Cleiton? A gente muitas vezes reclama das vagas da agência do trabalhador aqui da cidade, Sim. porque todas as vagas exigem experiência. Exatamente. Mas aí como que você, sendo jovem, que você nunca trabalhou, como que você vai ter experiência? Infelizmente você não tem. Sim. Mas o que você tem que ter em contrapartida? Eu sempre bato nessa mesma tecla. Profissionalização. Né? Você tem que ter um conhecimento prévio sobre aquela vaga, você tem que ter um conhecimento, tem que ter uma capacitação. Exatamente. Né? Se você não tem experiência, mas então que você tenha um curso de informática, que você tenha um curso de inglês, que você tenha algo para sobrepor essa falta tua de experiência. E é isso que a gente tem que tentar colocar na cabecinha dos nossos jovens, de que eles têm que estudar, de que eles têm que se preparar para o mercado. Existe uma frase que diz bem assim que o sucesso é quando o preparado... Não, a oportunidade encontra o preparado. Então, até que nós tenhamos a oportunidade, o meu papel é buscar a preparação. O exemplo é o seu. Né? Você fez o seu papel de estar preparado, de você conhecer, de você fazer a faculdade, até que apareceu a oportunidade da campanha. Então, o sucesso é quando as duas coisas se encontram. Se unem, né? Verdade. Exatamente. Verdade. Então, assim, como que você enxerga o futuro da juventude na política brasileira do modo geral, Fabiano? Como é que você vê isso? Cleiton, citando ali o exemplo de Nicolas Ferreira, o Guilherme, que é vereador lá em Curitiba, um vereador jovem também, eu acho que a tendência, Cleiton, acredito muito firmemente que a tendência é crescer. Sim. Né? Porque eu lembro quando eu me decidi sair candidato, contei para os meus amigos, e eu tenho amigos aí na faixa dos 16, 17, 18 anos, e eles olharam para mim e falaram, meu Deus, Fabiano, mas a gente achou que só poderia se candidatar a pessoas mais velhas. Exatamente. Porque culturalmente é isso que acontece. Né? Sem dúvida. São pessoas mais velhas. Mas a partir de hoje, né, eles vendo que, por exemplo, eu vou citar o meu caso aqui, né, que eu, sendo vereador, mas eu continuo lá no meio deles, eles pensam, pô, mas o cara é vereador, tem 21 anos, por que eu também não posso ser um tabu, né? na próxima? Né? Se a pessoa com 21 anos pode ser vereador, se eu tenho essa vontade, eu também posso ser. E eu acho muito, assim, Cleiton, acredito muito mesmo, que a tendência é aumentar. Sim. Porque a gente está tendo muitas referências jovens dentro da política. Exatamente. E referências boas. E é legal que você falou bem assim, que uma das dificuldades que você teve foi de ter apoio de deputados. Só que, ao mesmo tempo, esses deputados estão vendo que os jovens estão ganhando espaço. Então, futuramente, a probabilidade é que esses vereadores, deputados, né, comecem a olhar os jovens candidatos com outros olhos. Falou, opa, peraí, será que outros conseguiram? Vale a pena talvez eu investir, né? Exatamente. Que é um processo bem interessante. E qual a mudança imediata que você gostaria de ver na sua cidade ou no seu estado, no país? Assim, talvez um sonho meio utópico, assim, uma coisa meio mirabolante, mas o que você gostaria de ver de resultado já de imediato, assim? Então assim, né, Cleiton, acho que na nossa cidade, a gente gostaria de ver tudo organizadinho, tudo bonitinho, tudo, por exemplo, asfaltadinho, né, tendo atividade para os nossos alunos, questão de esporte, que a gente falou, que questão de pessoal é complicado. Então, de imediato seria isso, sabe? Coisas simples, mas bem feitas. Exatamente. Eu acredito que esse é um caminho muito bom a se seguir, sabe? Eu acho que uma das coisas bem interessantes também, quando a gente fala de mudança, a gente fala que a gente só tem como mudar algo que a gente tem conhecimento para onde está indo, né? Então, quando você falou sobre jovens e capacitações de jovem, é interessante que o jovem entenda isso, que para que ele possa mudar um patamar de sua vida, ele precisa buscar conhecimento. E para a prefeitura é a mesma coisa, os vereadores é a mesma coisa. Não é somente ser conhecido, mas é trazer a inovação, propor algo diferente para o município, né? Exatamente. Então, acho que por isso que é legal a parte jovem. Vocês estando na política, a gente tem aqui 2 jovens aqui que são vereadores da cidade, né? Vocês trazendo essa inovação, essa vontade do jovem de trazer novidades, mas não somente, eu estou lá há tantos mandatos, mas trazer a inovação mesmo. Acho que isso é muito importante e vai fazer desenvolver. E até porque, Cleiton, eu costumo dizer, eu dizia isso muito durante a campanha, a juventude é sinal de futuro. Sem dúvida. Né? Então, eu acredito muito que você investir na juventude é um modo de você investir
no futuro da cidade. Exatamente. Sabe? Então eu acredito muito no poder da juventude e acredito que a gente tem que investir muito na juventude. Perfeito. E por isso que a gente montou, então, e temos esse CapacitaCast, exatamente para trazer essas informações, essas capacitações, para que você, ouvindo tudo isso, possa dar o próximo passo. O que eu devo fazer? Ou talvez você está olhando agora o Fabiano, tão jovem, com 21 anos aí, sendo um dos vereadores, e você se candidato na sua cidade. Tenta aí, então tenta a sorte também, tenta trazer a inovação, ao invés do textão do Facebook, vamos para a prática, vamos colocar isso em prática. Talvez você vai falar daqui a alguns anos, falar, eu me inspirei, assim como o Fabiano fala, eu me inspirei no Nicolas. Pode falar assim, nossa, me inspirei no Fabiano Cordeiro, lá da cidade da Lapa, e hoje eu sou vereador aqui na minha cidade. Então, olha só. Fica aí a deixa, né? E como aproximar a política do dia a dia, né? Dos jovens que se sentem desconectados com a política. Perfeito, Cleiton. Gostei muito dessa pergunta, porque eu acredito que durante a campanha a gente aproximou muito os jovens da política. Sim. Né? Porque, por exemplo, hoje, quando você fala de política, principalmente o jovem, ele pensa uma coisa chata, Sim. é textão, é videozinho falando, algo que você não entende nada, Exatamente. é palavra difícil, né? Mas a política não é tão complicada assim de você entender. Sim. Né? Então, durante a campanha, né, a gente trouxe ali uma linguagem que o jovem entendia. Né? Então a gente fez ali diversos vídeos, antes da campanha a gente fez 10 vídeos e durante a campanha foram 30 vídeos. E todos os vídeos num estilo ali mais cômico, mais engraçado, Sim. mas que não deixava de trazer a mensagem sobre política, sobre as nossas ideias, sobre as nossas propostas, mas que faziam com que o jovem, fosse a atenção do jovem fosse prendida nos vídeos, né? E ali nas redes sociais e tudo mais, e eles realmente começassem a prestar atenção, acompanhar, curtir, compartilhar, porque era uma forma e é uma forma deles entenderem o que está acontecendo na cidade. Perfeito. Eu vi um vídeo que você fez que você estava se desenterrando, né? E foi bem falado essa aí, porque foi uma sátira. Só para as pessoas que não sabem o que eu estou falando, o Fabiano estava enterrado assim e depois ele levantava e aparecia como se fosse o vereador que reaparece, é desenterrado. Exatamente. Depois de 4 anos. É aquilo que a gente sempre fala, né? Então você fez isso de um formato cômico, mas que transmitiu uma mensagem bem verdadeira. Bem verdadeira, exatamente. E é isso que a gente tem que fazer com a política e com alguns outros assuntos também. Sim. Para que os jovens e as próprias pessoas, porque não é só o jovem que às vezes não gosta de política, mas as pessoas em si, adultos e tudo mais, também às vezes, muitas vezes não gostam de política por ter esse linguajar mais formal, né? Essa coisa mais séria, mais pesada mesmo, né? Exatamente. E às vezes confundem tanto, exatamente, parece que para o povo não entender realmente, né? Pois é. Ele fala com palavras tão bonitas que fala assim, beleza, o que aconteceu? Eu falo, não tem mínima ideia, mas exatamente. Diz que vai dar uma cesta básica, então eu fiquei feliz. Bem dessa. Pessoal, então agora a gente vai chegar no nosso momento especial, que é Café com Dicas. Então, roda a vinheta. Pessoal, então voltamos e já devidamente encafezados, agora vamos para o Café com Dicas. Então, Fabiano, qual conselho você daria hoje para alguém que quer seguir os seus passos na política? Acredito muito, Cleiton, que a primeira coisa, o primeiro conselho é você acreditar. Né? Acreditar que é possível, porque se você for seguir esse caminho da política sendo jovem, espero que isso ainda mude mais para frente. Mas, realmente, você tem que acreditar, porque muitas pessoas vão chegar para você e não vão acreditar em você. Vão desacreditar, normal. Vão desacreditar. Então, o primeiro passo é você acreditar que é possível, né? Que você tenha aí, que você seja uma pessoa simpática, que você tenha amigos, porque sozinho você não chega a lugar nenhum. Sim. Né? Muitas pessoas falam, nossa, Pedro, mas você fez a tua campanha sozinho, não sei o quê. Não, muito pelo contrário. Eu tive apoio de muitos amigos, da minha família, né? De pessoas, às vezes, que não estavam comigo na rua, mas que por trás estavam fazendo um trabalho ali. Sim. E tudo na amizade mesmo. Então, acreditar que é possível ter amigos, porque sozinho você não consegue chegar lá. E sempre acreditar que é possível. Acho que essas são dicas assim, valiosas, né? E estudar. Buscar conhecimento. Buscar conhecimento, Cleiton, porque de nada adianta você ter a vontade, quero ser vereador, não sei o quê, mas se você chega lá, tá aí agora.
que eu faço? Claro, isso sempre acontece. Eu ainda agora que entrei como vereador, tem uma coisinha ou outra que a gente está aprendendo, mas não foge daquilo que eu já sabia. Sim, e isso né? nunca vai acabar, né, Fabiano? Exatamente. O aprendizado nunca acaba, né? E você acredita, você foi assim, a gente viu que aconteceu isso com o Bolsonaro, depois veio vindo com várias outras pessoas. Você foi uma cria, digamos assim, também das redes sociais, né? Você estava nas redes sociais, exatamente com seus vídeos, como você citou, e teve isso uma boa repercussão. Você acha que as redes sociais hoje é uma grande aliada nas campanhas políticas, principalmente para os jovens? Com certeza, Cleiton, né? Até porque o público jovem é um público que está mais presente na rede social, mas até penso muito que isso está mudando, porque pode ver, hoje todo mundo tem um celular, né? As senhorinhas têm celular, quando você vê elas estão lá no TikTok assistindo, Sim. né? Então tá todo mundo presente na rede social, seja no Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. E por que você não vai usar uma ferramenta que todo mundo tem? Exatamente. Sabe? Às vezes as pessoas me vieram falando assim, nossa, Fabiano, você devia ter feito mais churrasco. Para de pensar, Cleiton, poderia ter feito um churrasco igual todo político tradicional faz, eu digo, né? Beleza, ia gastar, sei lá, uns R$300 para um churrasco. Por baixo, né? Por baixo, exato, bem por baixo. Ia vir aí umas 30 pessoas no máximo, eu acredito que não ia passar disso. E qual certeza que essas pessoas iam votar em mim? A probabilidade então a gente investiu em rede social, que as pessoas viam, com um vídeo eu consegui alcançar aí, nossa, tem vídeos ali com 14 mil visualizações, sabe? Então, e com custo-benefício muito mais barato que você fazer um churrasco. E além disso, é quebrando exatamente os paradigmas do dar para receber um voto, né? Exatamente. Tem muita pessoa que ainda subestima as redes sociais, mas a tendência é aumentar. Porque é onde as pessoas estão presentes. E daqui para frente não vai mudar isso. Só vai aumentar, né? Exatamente. Então, resumindo, é uma ótima ferramenta de política, digamos assim. E hoje. as pessoas ainda, principalmente os políticos mais velhos, ainda subestimam essa ferramenta, né? Claro, você também não pode só fazer campanha na rede social, mas resolve muita coisa. Sabe uma coisa que é legal, Fabiano? Quando você fala em rede social, a gente também pensa assim que é uma grande ferramenta de questionamento político, né? A gente teve visto várias pessoas fazendo isso, que eles vão para a rede social, fazem um vídeo ou fazem um textão lá e cobra da prefeitura aquilo que antigamente não chegava no prefeito. Exatamente. Então, talvez hoje pela rede social, marca o arroba do prefeito ou de um vereador, faz com que as pessoas conheçam a comunicação hoje está muito mais rápida, né, Cleiton? Porque, por exemplo, antes você morava lá, sei lá no Rio da Várzea, por exemplo, que é o interior aqui da cidade, né, uma comunidade rural. Meu Deus, caiu uma ponte lá. Isso, sei lá, 50 anos atrás. Como é que você ia avisar a prefeitura para arrumar determinada ponte? Cara, hoje você tira uma foto, posta no Facebook, tá todo mundo sabendo. Exatamente. Hoje todo mundo tem aí a rede social do prefeito, da rede social da prefeitura. Então a comunicação tá muito mais fácil, né? Muito mais rápida e muito mais acessível. Exatamente. E essa acessibilidade é legal, né? Porque a função do vereador exatamente também é cobrar da prefeitura, né? Cobrar ações, né? Propor e cobrar ações, né? Mas às vezes a pessoa nem sabe. Por exemplo, o cara mora lá no interior, caiu uma ponte, mas como é que eu vou saber? A pessoa não está lá. Mas com as redes sociais ele coloca lá ou manda para o vereador uma foto. Exatamente. Nossa, fica muito mais fácil o acesso, né? E como trazer a população para mais perto para as decisões políticas? Como que a gente pode fazer isso? Esse é um grande desafio, sabe, Cleiton? Mas acredito, primeiramente, como já comentei algum tempinho atrás aqui da entrevista, desburocratizar a política, sabe? Tratar da política de uma forma mais leve, né? Você explicar a política de uma forma mais diferente, não aquela forma maçante de ficar falando bonito, mas que no final das contas ninguém entende nada. Ninguém entende nada, exatamente. Porque daí quem que vai querer se interessar por algo que não entende? Não vai. Então a gente tem que explicar como funciona e explicar de uma forma que as pessoas entendam de uma forma mais fácil. Eu acho que isso é um grande passo, assim, de a gente poder trazer as pessoas mais para perto. Perfeito. Né? E você pensa em trabalhar com aqueles mesmos formatos de vídeo que você tinha para mostrar para a população agora o que você está fazendo para a comunidade? Sim, Cleiton, essa é a ideia. E aí vem um outro desafio, né? Porque durante a campanha, né, a gente usava os vídeos ali mais para trazer algumas verdades de compra de voto, do vereador que aparece de 4 em 4 anos. Mais como uma crítica construtiva. Uma crítica construtiva e que era mais fácil de você utilizar de um ar mais cômico, né? De um ar mais engraçado. Agora, para mostrar as nossas ações,
o que a gente está fazendo como vereador, a gente consegue trazer esse ar mais engraçado. Então a gente vai meio dar uma mesclada. Uns vídeos mais engraçados, uns vídeos um pouco mais sérios, né? Mas sempre tentando trazer um linguajar mais simples para que as pessoas entendam. Sim. Mas a meta mesmo é manter o estilo ali dos vídeos mais engraçados. Posso- Que é um desafio. Posso Mas fazer um espero que a pedido gente para você, consiga. como morador da Pode. cidade da Lapa, e talvez isso se estenda para todas as cidades. Eu fui uma vez numa sessão da Câmara lá e eu não conseguia entender o que estava sendo dito ou falado. Muitas vezes a gente não consegue nem entender o que está sendo votado. Exatamente. E eu falo assim, às vezes as pessoas falam assim, mas as pessoas não vão lá na sessão. Mas eu fui e não entendi nada. Eu falei, mas por que eu vou continuar indo se eu não entendo? Então, talvez isso deixar também mais fácil esse entendimento das pessoas sobre o que está acontecendo ali naquele momento, o que é aquilo que está sendo votado, ou aonde que tá, para onde que eu estou caminhando, digamos assim, sabe? Acho que a gente precisa dessa facilitação, digamos assim, de acesso. Na Câmara, né, por exemplo, a gente trabalha muito com um projeto de lei. E lei realmente tem umas palavras mais complicadas, umas Sim. palavras mais formais. E quando fazem a leitura ali da súmula do anteprojeto, que a gente chama, daí vem ali basicamente um pequeno textinho que explica sobre o que é aquela lei. Sim. Mas aquele textinho já são palavras meio difíceis, né? Mas então nada impede também do vereador depois pedir a palavra e explicar de uma forma mais simples. Exatamente. Eu acho que isso já resolve bastante coisa. Até para que a pessoa fale assim, eu não concordo. Como, por exemplo, se você teve várias pessoas que votaram em você, depois chegar e você, pô, Fabiano, você votou aquilo lá que é contra a população, mas se a pessoa não sabe... Mas às vezes a pessoa nem sabe o que está sendo votado. Não vai cobrar nunca, né? Exatamente. Porque assim, a pessoa que votou confiando, né? Mas às vezes a pessoa não sabe exatamente o que eu faço agora. Exatamente. Né? E daí o que acontece? Às vezes as pessoas também não buscam outras informações. Apareceu lá no Facebook dela, vereadores votam contra a população. Pronto, é isso que ela vai entender. Mas ela não vai buscar saber, mas qual o projeto que foi votado? Sim. O que dizia o projeto? Exatamente. O que né? isso realmente Exatamente, impacta, né? Exatamente. Interessante. E pensando no futuro, Fabiano, onde você se vê daqui 10 anos na política? Daqui a 10 anos. Então, assim, a minha meta agora é se reeleger, né? Entrar mesmo eleito como vereador. E vamos ver, acho que tem muita água ainda para rolar, mas a minha ideia é crescer nesse meio político. Sim. Prefeito, deputado... Quem sabe prefeito, né? Presidente da por República. Vamos com calma, né? Tá certo. Não, mas é isso aí. Você tem que trazer sangue novo. Essa é a ideia. Por isso que o prefeito Diego chegou... Fez uma revolução na Lapa aí, né? Sim. Quebrou muitos paradigmas, muitas pessoas que se achavam os donos da cidade ficaram para trás e isso deu muito problema, mas ao mesmo tempo desburocratizou muita coisa. Com toda certeza. Então isso é extremamente importante. E qual seria o legado que você gostaria de deixar agora nesses próximos 4 anos, né, que você vai ter de mandato? O que você gostaria de deixar de legado para daqui 2028, né, que é a próxima, né? 2028, até 2028, o que você gostaria de deixar de legado na sua carreira política nesses 4 anos aqui na cidade? Então, assim, Cleiton, sempre eu trabalho desde os meus 14 anos e sempre quando, né, independente do lugar que eu trabalhei, eu sempre dei o meu melhor. Sim. Busquei fazer o meu melhor. E na Câmara Municipal não vai ser diferente, né? Então eu vou fazer o meu melhor, vou dar o meu melhor e espero, né, entregar aí um mandato cheio de projetos, mas projetos que realmente façam sentido e façam a diferença na vida da população. Não só mudança de nome de rua, né? Exatamente. Que é importante também, mas não é só isso que a gente pode fazer. A gente pode pensar, muito mais coisa. Como disse, fora da caixa mesmo. Perfeito. Né? Pensando em inovação, pensando em mudança, pensando acho que no futuro. Esse é o objetivo, sabe? É cuidar daqueles que são o futuro da nossa cidade. Perfeito. Né? Então, espero aí fazer um bom trabalho, vamos trabalhar para isso, né? Fazer um bom mandato, tentando trazer recursos para a nossa cidade, que é muito importante, através de emenda, com parceria com o deputado, e realmente tentar aí ser um ótimo vereador. Perfeito. E você tem um grande histórico, pequeno histórico, né? Pequeno que eu digo pela sua pouca idade. Mas assim, desde os 14 anos que a gente já te conhece, todo o trabalho que você foi desenvolvendo, a tua experiência dentro do gabinete do prefeito, então isso te dá uma bagagem suficiente agora para você trazer realmente a inovação. Então, com certeza. Muitas pessoas às vezes pensam, meu Deus, mas o Fabiano tem 21 anos, né? Muitas pessoas não sabem de toda essa trajetória, toda essa bagagem, que por mais que eu só tenha 21 anos, mas eu trago uma grande bagagem. Sabe o que eu acho legal, Fabiano? Porque muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, mas a pessoa é tão jovem e já está na política e tudo mais, aí a gente fica pensando assim, tá, mas e o outro
outro lá que está há 30 anos na política Pois é. e que não trouxe nada de inovação ou que não trouxe nada de mudança para a prefeitura ou para a população. Então, não é o quanto tempo, mas sim o que fez. O que fez, exatamente. Que bagagem tem de coisas realizadas, né? Exatamente. Então, acho que é bem interessante. Fabiano, eu queria que você fizesse uma chamada para ação agora dos jovens que estão nos ouvindo aí, tá? E, detalhe, pessoal, antes dessa chamada, eu queria deixar um pedido para vocês. Se vocês têm ideias de propostas para o município aqui, o que aconteceu no Brasil inteiro ou fora do Brasil, se tiver algum tipo de ideia de uma proposta que o Fabiano podia apresentar para a cidade, coloca nos comentários. Deixa embaixo a sua ideia aí, que o Fabiano pode ser que ele se utilize dessa ideia para trazer uma inovação para a cidade da Lapa, tá legal? Então faz isso. Fabiano, então qual seria a sua chamada para a ação para os jovens que estão nos ouvindo? Então assim, né, juventude, rapaziada, moçada, para que vocês realmente, antes de mais nada, acreditem nos sonhos de vocês, porque se alguém viesse para o Fabiano de 7 anos atrás, que começava lá no Centro da Juventude, e falasse, Fabiano, daqui a 7 anos você vai ser o vereador mais jovem da história da Lapa. Eu provavelmente não iria acreditar. Mas eu sempre busquei acreditar em mim mesmo, correr atrás do que eu acredito, dos meus sonhos. E é isso que eu acho que vocês também têm que fazer. Perfeito. Né? Acreditar, sonhar e correr atrás do sonho. Né? Porque nada cai do céu, nada acontece sozinho, você tem que trabalhar, tem que correr atrás. Com questão de política, que a juventude possa se envolver cada vez mais na política. Sim. Talvez não se envolver de forma direta, querendo se candidatar e tudo mais. Se quiserem se candidatar, perfeito, ótimo. Eu acredito muito que a gente precisa de pessoas assim, mas às vezes tem jovens ali que não curtem e tá tudo bem. Mas que no mínimo a gente possa entender como que as coisas funcionam dentro da política para que a gente possa cobrar, né? Mas isso aqui não está sendo feito, isso aqui precisa ser feito. Para que a gente possa entender como que funciona essa questão tão importante e que interfere tanto na nossa vida. Exatamente. Né? Exatamente. Então, perfeito. Pessoal, então fica aí a chamada para ação. Se você tem desejo de conhecer ou ser um político, busque nas redes sociais, busque qual que é o seu arroba, Fabiano? Qual que é o seu Instagram? Então, hoje a gente está presente no Instagram, no TikTok e no Facebook. No Facebook é Fabiano Cordeiro, no TikTok é Fabiano _C _Cordeiro e no Instagram também é Fabiano _C _Cordeiro. Muito bem. Então, se você gostaria de conhecer o mandato do Fabiano e dar ideias, dar dicas, fica o convite para você. Siga eles nas redes sociais. Pessoal, eu queria agradecer ao Fabiano, queria agradecer também a audiência, mas, Fabiano, muito obrigado pela sua história inspiradora. A gente já se conhece há algum tempo, mas o Brasil inteiro precisava conhecer a sua história. Eu acho que isso é muito importante, até para que se inspire ou possam até mesmo te dar dicas. Mas eu queria agradecer de coração mesmo essa tua participação aqui. Espero que durante o seu mandato você venha mais vezes aqui para falar para a gente, conversar com a gente, trazer também exatamente aquilo que você está trazendo de inovação para a cidade da Lapa. Então, muito obrigado, Fabiano. Eu que agradeço, né, Cleiton? Agradecer aí pelo apoio de sempre. Sim. Né? Você sempre foi uma pessoa que sempre acreditou, não só em mim, mas em tantos outros jovens, né? Então você também tem um papel fundamental para dizer onde eu cheguei hoje, né? Então você é uma pessoa muito importante nessa minha carreira, já digo. Que bom. E realmente agradecer pela oportunidade de estar podendo hoje aqui contar um pouquinho mais da minha história, de onde eu vim, né? Dos nossos planos para o futuro. Agradecer aí a oportunidade, agradecer a todos os nossos ouvintes, a todos as pessoas que estão aí nos assistindo, Perfeito. Né? E dizer que estamos aí à disposição da população da Lapa e que a população pode e deve contar com este vereador. Maravilha, maravilha. Pessoal, se você gostou desse episódio, compartilhe com alguém, compartilhe com aquele jovem que talvez tenha sonho político e pode ser ajudado com essas informações. Então, nos siga para mais conteúdos, entra aí, curta, compartilha e mande para as pessoas que você acha que pode ser ajudada com esse material. Beleza, pessoal? Fica com Deus, até mais. Não esqueçam, toda quarta-feira temos um episódio novo. Grande abraço, até mais. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.